Hoje é a última aula sobre os relacionamentos. Vamos ver se arrumamos este tema de uma vez por todas. Já começa a ser aborrecido. Hoje vamos falar sobre o casamento. Para que é que serve? E vai falar sobre as chaves para um relacionamento satisfatório. Algumas dicas, digamos, alguns pontos. E vai ser a aula de hoje. Sobre a aula anterior, alguém tem alguma questão que queira apresentar? Alguma dúvida? Não? Pronto. Ainda bem, ou ainda mal, não interessa. Interessa que vamos prosseguir. Nós temos aqui na Terra muitas formas de celebrarmos as uniões entre as pessoas. As uniões são celebradas porquê? Porque é a celebração de um propósito comum entre aquelas duas pessoas. Aquelas duas pessoas, em princípio unem-se num propósito comum. Nós já falámos sobre isto, sobre o propósito, e vimos que o propósito é de origem e de ordem espiritual. E todo propósito deve assentar nesse princípio do espiritual. Mas quando as pessoas casam, elas não se lembram desse propósito a nível espiritual. Lembram-se do corpo do outro, do trabalho, da casa, do trabalho, da casa. Lembram-se de vários aspectos, mas nunca se lembram do espiritual. Nunca se lembram. Nós estamos a celebrar uma união que é, acima de tudo, espiritual. Não é verdade? Se não vejam o banquete. Se fosse mais espiritualizado, não fazia um banquete, fazia uma meditação para reforçar a ligação entre aquele casal, correto? Faziam todo um cerimonial espiritual no sentido de reforçar. Mas o banquete está sempre presente, seja uma cerimónia de ordem religiosa ou não, o banquete está sempre presente, porque tem a ver com o físico, mais o aspecto físico. Mas afinal, para que é que serve o casamento? O casamento tem a finalidade de fazer com que duas pessoas assumam um compromisso do propósito. E isso pode ser feito de uma forma privada e íntima só entre o casal, como pode ser feito de uma forma pública à frente de uma multidão de pessoas. Não é? Tudo depende dos gostos de cada um e depende, de facto, da forma como cada um se sente de selar ou de celebrar esse compromisso. Há muitos tipos de cerimónia, como nós já estávamos a falar. Podemos dizer que algumas são melhores do que outras. E podemos dizer que algumas não deveriam ser celebradas de todo, dado ao caráter que é impresso, que é colocado na cerimónia. E agora nós colocamos a questão: será que a cerimónia é de todo necessária? Deem a vossa opinião, no sim ou não. Sim ou não? Não. Está muito dividido. Está muito dividido. A cerimónia, ela não é necessária. Portanto, a cerimónia é desnecessária. Mas serve para reforçar a ligação entre aquelas pessoas. Serve para reforçar aquela ligação. Então estávamos a brincar, eu e a Cália, à tarde, porque ela esqueceu-se de trazer a aliança dela, etc. E então estava toda solteira. E eu comecei a brincar com uma situação, e a certa altura a Cália diz: para que é que tens a aliança no dedo? O que é que isso representa? Lembras-te da afirmação que fizeste na cerimónia do nosso casamento? E eu disse: eu uso esta aliança para que todos saibam e vejam do meu amor por ti. Vejam e saibam do meu amor por ti.
Não tem a ver com fidelidade, não tem a ver com... mas porque vejam e saibam do meu amor por ti. Foi aquilo que nós trocámos quando trocámos as alianças. E foi assim que ela me lembrou, de facto, para que é que serve a aliança. Não é por outro motivo, nem para dizer que eu pertenço a ela ou que ela pertence a mim. Mas é uma lembrança do amor que nos une. Percebem? Então, a cerimónia serve para reforçar. Serve para reforçar. Daí que a pessoa pode celebrar um casamento sem sequer fazer esse registro em termos legais, em termos civis. Como pode fazer um registro da união em termos civis e não fazer nenhuma cerimónia, por exemplo. Mas é mais válido fazer uma cerimónia, nem que seja íntima entre o casal, do que fazer uma cerimónia civil sem fazer mais um tipo de cerimónia. A cerimónia civil é um protocolo, digamos, legal que é ali estabelecido. E uma cerimónia íntima entre o casal é uma cerimónia em que um e outro se comprometem diante um do outro para bem daquele relacionamento, para que ele prospere e siga o seu propósito. Podemos fazer uma cerimónia de acordo com os nossos gostos. Estilo xamânico, estilo cigano, estilo africano, estilo asiático, estilo como nós quisermos. Podemos fazer uma celebração ao abrigo ou dentro de determinados parâmetros religiosos, de acordo com a nossa religião. O que interessa, no fundo, é que essa união seja celebrada com alegria. Com alegria. Sabem porquê? Porque nos momentos a seguir, nos momentos que se seguem, a relação vai entrar numa velocidade de cruzeiro. A lua de mel vai terminar e o casal cai na vida real. E muitas vezes será necessário lembrarem-se daquela união, daquela celebração. Lembrarem-se e relembrarem-se do propósito que os uniu. Então essa festa, digamos, esta cerimónia, servirá de relembrança do propósito, relembrança do sentimento que eles tinham naquele preciso momento. E dará para aferir e para conferir se naquele momento que eles estão a fazer aquela lembrança, esse sentimento ainda lá está. Se ainda sentem alegria com aquela memória. Percebem? É como se aquela cerimónia seja o fiel da balança que vai depois medir se a relação ainda está dentro da mesma energia, dentro da mesma alegria, dentro do mesmo propósito. Isto é, se o casamento, quando foi celebrado dentro deste propósito e desta alegria. Isto não foi apenas um ritual, uma cerimónia, uma coisa que se fez porque toda a gente o faz. Porque se vamos fazer as coisas porque toda a gente as faz, não vamos colocar nada de novo ali. Não vamos colocar nossa energia ali. Não vamos colocar nossa alegria ali. Vamos apenas fazer porque é tradicional. É a tradição que se faz. Quando se faz um casamento, faz-se isto, faz-se aquilo. E não se faz nada de novo. Não tem ali o coração, não tem ali a nossa própria energia. Por isso é que cada cerimónia de casamento deve ter um cunho pessoal dos dois noivos. Não devem deixar que sejam outras pessoas a organizar as coisas. Devem ser eles próprios a supervisionar todo o trabalho, toda a cerimónia, toda a decoração, para porem ali a sua própria energia, para que mais tarde se lembrem e relembrem o que estavam a sentir quando estavam a organizar todo o cerimonial. Porque senão fica apenas uma memória. E apenas uma memória, como se lembram do que é que almoçaram no dia anterior. Porquê? Porque apenas estiveram presentes a servir e ali diante de toda a gente, mas apenas como uma formalidade. Não deixa de ser um cerimonial, mas é mais uma formalidade do que propriamente um cerimonial. Um cerimonial é algo que tem que ser feito com sentimento, com emoção. Todo o cerimonial, porque senão é apenas um ato. É apenas um ato.
Todo o cerimonial obedece a um protocolo e tem que ter sentimento, emoção, tem que ser sentido. Se não for sentido, não é um cerimonial, é apenas um ato, um evento. Portanto, os tipos de cerimónia variam muito de acordo com a vontade de cada um e o sentimento de cada um. A cerimónia tem como última finalidade ancorar no plano físico todo o propósito, toda a energia que é unida e que é criada no plano oculto, no plano espiritual. Vocês sabem, nós já falamos sobre isso, o propósito é espiritual. Então, se é espiritual, ele reside no plano oculto, que é no plano espiritual. E a cerimónia de casamento visa fisicalizar, se é que se pode dizer, tornar física, tornar físico esse propósito. É como se fosse mesmo o selo em que ambas as almas resolvem colocar no propósito e torná-lo físico, materializado. E a cerimónia de casamento é o primeiro passo para essa materialização desse propósito. Portanto, aquilo que nós acordamos no plano interior, no plano oculto, antes de encarnarmos, como é o caso de me unir a determinada pessoa para um determinado propósito, tudo isso é tornado físico e material com a celebração da cerimónia de casamento. É esse o maior e o máximo objetivo. Nos casamentos entre homossexuais, a regra é exatamente a mesma. O casamento é entre almas, não é entre homem e mulher. A união do propósito é entre almas. Almas que se complementam no propósito. Agora, se a alma adotou um físico de um determinado género, que se complementa com uma alma, um físico do mesmo género, isso é um pormenor a nível do físico. Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, ou melhor seja, energeticamente, o propósito continua a existir porque são duas almas. Então, se nós virmos o casamento com um propósito espiritual, não faz sentido nós estarmos a discriminar entre homens e mulheres apenas. É uma união entre almas, é uma parceria entre almas, é um propósito que é cumprido entre almas, que por acaso ou não podem ter o mesmo género ou género diferente em termos físicos. O problema é que a humanidade relativizou isso ao nível físico, ao nível do género, porque se esqueceu que nós somos almas e vemos apenas como corpos, com emoções e com mente. E então, ao relativizar para a questão da procriação, logicamente não faz sentido as uniões entre casais homossexuais, porque um casal homossexual nunca poderá procriar, correto? Naturalmente não poderá fazê-lo. Então, criou-se a ideia de que o casamento é algo sagrado entre um homem e uma mulher. Aliás, há determinadas religiões que lhe chamam um sacramento. E não é de todo um sacramento. Ou então temos que ver tudo como um sacramento. Porque temos que ver o sagrado em todas as coisas. Não só no casamento. Então, se o casamento é um sacramento, muitas outras coisas também o são. E se considerarmos que seja um sacramento, vamos lá considerá-lo dessa forma, porque é que só se destina ao homem e à mulher quando se unem nesse ritual? Porque é a nossa ideia e a nossa concepção de união, que deve ser entre um casal, entre um homem e uma mulher. Então, vamos ver isto do ponto de vista espiritual, e do ponto de vista espiritual não existem nem homem nem mulher. Existem almas todas com o mesmo género. Todas com o mesmo género. Se não, vejam, porque é que quando vocês consultam o vosso eu superior no plano interior, ele vos aparece com um género diferente do vosso. O eu superior dos homens é uma mulher, tem um género feminino no plano interior. O eu superior das mulheres é do género masculino no plano interior. Por que será? Porque foi necessário conservar a maior parte da polaridade oposta ao físico do plano interior, para que se manifestasse a polaridade apropriada ao físico que vamos manifestar aqui.
Logo, para eu ser homem, a maior parte da energia feminina da minha alma tem ficado do outro lado e manifestar-se a maior parte da energia masculina inerente à minha alma. Desta forma, eu adquiro uma polaridade masculina, um género masculino, mas quando eu me vejo, eu vou ver o resto de mim. Que é o meu superior, é o resto de mim. E o resto de mim tem que ser feminino, porque é a maior parte da energia que ficou do outro lado. Percebem? Então, em termos espirituais, nós não temos género. Nós somos equilibrado masculino-feminino, na mesma proporção, na mesma percentagem. Mas quando arranjamos um corpo, nós esquecemos-nos do nosso eu espiritual. Esquecemos realmente quem nós somos. E começamos a olhar para o que temos entre as pernas. E começamos a dizer, eu sou um menino e tu és uma menina. E temos de ter comportamentos diferentes, gostos diferentes, formas de pensar diferentes, tudo diferente um do outro. Ensina-nos a ser diferentes. Porque eu vejo, quando eu era miúdo, vi uma menina a brincar com carrinhos a jogar a bola. Isso não é para ti, isso é para os rapazes. Porque é que uma rapariga não podia jogar a bola ou brincar com carrinhos? Vi uma menina a brincar com bonecas, às casinhas com as meninas. Isso não é para ti, isso é para as raparigas. E depois crescem essas pessoas e dizem que isto é natural, é assim. E esquecem-se que tudo isto é aprendido, nos foi transmitido pelos nossos antepassados. Porquê? Porque é necessário que haja separação entre os géneros. Isso está tudo errado. Nós temos que ter um género diferente, mas não temos que ser diferentes. Percebem? Porque quando vemos alguém diferente, começamos a olhar de lado. Preconceito. Preconceito logo. Vemos alguém diferente de nós, com uma fisionomia diferente, vestir de forma diferente, pensar de forma diferente, falar de forma diferente, vem logo o preconceito. Vemos uma mulher assim mais firme, mais autoritária, isto deve ser lésbica, deve ser daquelas sapatão, deve ser daquelas que... Okay? E um homem mais sensível, ele deve ser gay, porque é muito sensível. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há homens gays bem duros, bem firmes, bem... que ninguém se dá por ela que são gays. E há homens heterossexuais que estão bem sensíveis, bem ligados mais à parte feminina. É tudo um grande preconceito. Então vejam a união, o casamento, como sendo uma união entre almas, com um propósito comum, que estabeleceram antes da sua própria encarnação. Por isso, às vezes, o casamento se torna algo muito difícil, porque visa realizar o espiritual, não o físico, não o mental, não o emocional, mas o espiritual. A união entre Deus e a Deus avisou e visa sempre a criação daquilo que é espiritual. Um propósito espiritual. Mas um homem e uma mulher, um casal, um homem, uma mulher com ciúme, esquece sempre, ou a maior parte das vezes, este propósito daquilo que é espiritual e deixa-se envolver em enredar pelo cotidiano, pelo dia-a-dia. E depois passa o tempo, passam os anos e chegam à conclusão de que não estamos a fazer nada juntos. O que é que estamos a fazer juntos aqui? Porque o propósito, que é a parte espiritual, se perdeu. E muitas vezes atrás desse vem o propósito mental que se perdeu. E atrás desse vem o emocional que se perdeu. E depois vem o físico. Ou às vezes começa ao contrário. Começa a perder-se o físico, depois vai o emocional, depois vai o mental. Mas se isso nem permanecer o espiritual, a relação perdura. O problema é quando a parte espiritual já ou nunca existiu, ou deixa de existir o mesmo propósito. Esse relacionamento está mesmo destinado a falhar, ou a haver separação, ou a ruptura. E é apropriado que assim seja. Seja qual for o relacionamento, vamos ver sempre com os olhos da alma o nosso próprio relacionamento. O nosso próprio relacionamento. Vamos falar então das chaves para um relacionamento satisfatório. Eu tenho muitas aqui. A primeira é amor incondicional. Falámos dele logo no início.
Amor incondicional. Sem amor incondicional é impossível haver um relacionamento satisfatório. E esse amor incondicional começa por nós mesmos. Amor por nós mesmos. Não é medo por nós mesmos. É amor. Sermos fiéis a nós próprios. Sermos fiéis ao nosso propósito. Conhecê-lo e sermos fiéis a Ele. Podem dizer, mas se eu for fiel ao meu propósito espiritual, como é que eu sei que vou arranjar um parceiro ou uma parceira, um companheiro ou uma companheira que me acompanhe? Como é que vamos saber? Não vamos. E quem é que nos disse que nós temos de ter um companheiro ou uma companheira? Quem é que nos disse que nós temos de ter filhos? Quem é que disse que nós temos de casar? Só porque um faz, 2, 10, 90% faz, não quer dizer que os outros 10% tenham que fazer também. Mas aqui na Terra é assim. Para onde vão, num rebanho de 100 ovelhas, para onde vão as 90, têm que ir as outras 10. Porque senão as 90 ficam ali a olhar de lado, ou as 10 sentem-se excluídas. Mas é assim que funcionam as ovelhas. Não é assim que deveriam funcionar os seres humanos. Porque cada um tem o seu propósito. E o que interessa é nós amarmos-nos ao ponto de conhecermos o nosso propósito e sermos fiéis a ele. Se 90 vão para ali e para a direita, mas o meu propósito é ir em frente, eu vou em frente. Ah, mas tu vais cair, tu vais... Não me interessa, o meu propósito é seguir em frente. Se é virar à esquerda, virar à esquerda. Mas o que é que vão dizer se eu virar à esquerda, fico aqui sozinha? O que é que vão dizer se eu não me caso, se eu não tenho mais um companheiro, se eu não tenho mais uma mulher? Vão pensar que eu sou isto ou sou aquilo. O que importa é que pensem. É nosso propósito ter mais um relacionamento, além dos que já tivemos? Temos que questionar. Mas quando andamos em automático, ou vamos fazer a nossa vida de acordo com aquilo que os outros fazem, facilmente nós caímos e erramos. Quantas vezes a pessoa está feliz sozinha, mas só porque dizem que não tem de estar sozinha, e não é bom estar sozinha, calhar-te acontecer alguma coisa, quem vai olhar por ti? E as pessoas, eu penso mesmo assim, bem, eu, quando chegar a velho, vou ter que ter sempre alguém ao meu lado. Porque se eu sou casado, por exemplo, com a Cláudia, se ela morre primeiro do que eu vou ter que casar outra vez, para ter alguém ao meu lado, para olhar por mim. Onde é que está o propósito espiritual da coisa? Mas estão a ver onde é que as pessoas começam um relacionamento? Para não estarem sós. Mas é isso que se ouve ou não é? Para não estarem sós. Não adianta eu casar com 10 mulheres, elas vão todas no autocarro e morrem todas ao mesmo tempo. Fico só na mesma. Quem é que me garante que eu não fico só? Mas as pessoas começam sempre o relacionamento por causa disso. Ah, tá pai, está aí sozinho, já está viúvo, que arranja outra mulher para não estar sozinho. E o pai diz assim, não filha, o que é que tens a ver com isso? Estou melhor assim? Ainda bem que eu também fui. Não é? Deixou-me em paz. É lógico que não diz isso, que vai chocar a filha ou o filho. Mas, às vezes é assim que as pessoas pensam. Estão juntas para não estarem sós. O resto não interessa para nada. Depois querem ter alegria. Não estão a ser fiéis a si mesmos. Não se estão a amar a si mesmos. Porque não põem a sua alegria em primeiro lugar. E depois querem ter um relacionamento em que essa alegria apareça. Ora, se nós marcarmos um encontro, todos levarmos flores, imaginem, hoje vamos reunir aqui toda a gente para trazer um ramo de flores. E chegamos aqui, nenhum trouxe flores. Onde é que estão as flores para dar? Ah, eu não levo, mas o outro vai ter e vai compensar. O outro vai dar. Até vai dividir comigo. Percebem como é que funciona a alegria? Se eu não levo, também não posso exigir que o outro a tenha, que a outra leve, que a outra traga. Se eu vou com o interesse de satisfazer o meu lado mais material ou emocional, eu não posso exigir que o outro não faça o mesmo. Aí começa a guerra, aí começa a luta, aí começa a negociação pelas compensações. Mas quando há amor incondicional por nós mesmos, nós vamos com o coração cheio, com alegria. E aí sim podemos exigir que o outro faça o mesmo. Eu amo-me o suficiente para não depender de ti. Eu amo-me o suficiente para não depender do teu amor, do teu afeto.
do teu lado mental, emocional, de nada de ti. Eu estou aqui porque quero compartilhar este propósito contigo, esta alegria contigo, a vida contigo. Não é para buscar nada de ti, mas para compartilharmos ambos o que temos melhor um com o outro, para nos completarmos um ao outro. É diferente ou não é? É muito diferente. E um relacionamento nesta base é equilibrado, porque ambos estão na posse do seu amor incondicional, do amor por si mesmos. Amam o outro por aquilo que ele é. Deixam o outro livre porque não dependem daquilo que ele tem. Sabem porque é que as pessoas gostam muito da fidelidade? E que sejam fiéis? Porque não são autossuficientes em termos de afeto, em termos de amor. E dependem do amor que o outro tem para dar. E se o outro vai dar amor a outra pessoa, depois já não tem para dar a ela. Escutou o stop. Ele é limitado. É por isso que as pessoas exigem fidelidade ao outro. Porque têm medo que o afeto termine, acabe. Em vez de dar a mim, vai dar à outra. Ou vai dar ao outro. Mas quando a pessoa tem amor incondicional por si mesmo, não importa se vai dar à outra ou vai dar ao outro. Porque eu não dependo do afeto daquela pessoa. Essa depois tem implicações noutros aspectos, como já falamos sobre isso, sobre a questão da infidelidade. Ok? Já falamos sobre isso na semana passada. Tem outras influências. Mas ao nível do amor, nada se perde. Ok? Primeira importância, ou melhor, o máximo de importância que tem no relacionamento é o relacionamento connosco próprios. Este é o principal relacionamento. É o que temos connosco. A forma como nós nos relacionamos connosco é um exemplo da forma como nós nos relacionamos com os outros. Eu sou exemplo disso. Eu sou às vezes impaciente comigo mesmo, porque quero atingir determinado ponto, determinado padrão, determinado nível, determinada coisa, e começo a ficar impaciente, por exemplo. No meu relacionamento, e não só com o afetivo, mas também porque isto tem a ver com todos os relacionamentos agora, não é somente romântico. No meu relacionamento com as outras pessoas, o meu desejo de que elas cheguem lá rapidamente e o mais e o melhor possível, às vezes faz com que eu me torne também impaciente. Aquilo que eu exijo de mim em termos de perfeição, eu tendo a exigir dos outros da mesma forma. Eu não me engano, não sou como certas pessoas que dizem, eu para os outros sou muito paciente, mas comigo, eu para os outros sou muito bonzinho, mas comigo eu não me engano. Porque aquilo que eu sou para mim é aquilo que eu sou para os outros. E quando vocês dizem que são para os outros diferente do que são para vocês estão a enganar-se a si mesmos. A vós próprios. Nós não conseguimos ter euros no bolso para nós e dar dólares ao outro. Aquilo que eu tenho é aquilo que eu dou. Percebem? Se eu tenho euros e me pedem, eu não posso dar dólares, tenho que dar euros. Então aquilo que eu dou a mim mesmo é aquilo que eu dou aos outros, sempre. Daí a importância de nós procurarmos termos um relacionamento connosco o mais transparente possível, o mais profundo possível, o mais verdadeiro possível. Se nós fizermos isso connosco, vamos ser assim com outra pessoa. Não é, no início é tudo muito lindo. Okay? Olá, meu amor, estás boa, estás quentinha. E depois a coisa continua. Estás com frio, olha, veste roupa. Não encosta aqui a mim porque eu até estou muito incomodado. Já? No início, fazemos muito simpáticos, amamos muito, damos muito amor, mas não estamos a dar, estamos a representar um papel. Não podemos ser nós mesmos. Mas quando nós somos a mesma pessoa desde o início, pois não há que enganar. O que é. Percebe? Então, primeiro é o amor por nós próprios. A seguir é o amor a Deus. E só depois é que vem o amor aos outros. A relação que nós temos com a divindade, okay?
A relação que nós temos com o Deus, com a deusa, bem acima do relacionamento romântico. Bem acima, mas bem depois do relacionamento que temos connosco. Há pessoas que pensam ao contrário. Primeiro têm a forma como eu relaciono com Deus. E depois é os outros. E depois comigo próprio. E não é assim. A forma como nós nos relacionamos com Deus também retrata a forma como nós nos relacionamos com os outros. Porque se virmos Deus manifesto nos outros, como vemos Deus manifesto em nós, a forma como nos dirigimos à divindade é a forma como vamos ter a tendência a dirigir aos outros. Se eu confio em Deus e se eu o trato de uma determinada forma, é assim que vou tratar as outras pessoas. O que as pessoas fazem é porem Deus num patamar inatingível, ao ponto que não conseguem amá-lo. E quando falo Deus na sua energia masculina e feminina. Senão vou falar Deus, eu vou ficar aqui aborrecido. Quando falo Deus, vejam isto nessa unidade. Quando as pessoas se dirigem a Deus como sendo um ser inatingível, tão inatingível que o transformam num Deus temerário, temeroso, um Deus impaciente, irascível, mais num homem do que num Deus. Correto? Como é que se consegue amar? Como é que eu posso amar alguém dessa maneira? É impossível. E essas pessoas traduzem o mesmo sentimento, a mesma forma para os que estão próximos. Por isso não é de todo descabido nós dizermos que a maior parte daquelas pessoas que são muito religiosas são aquelas que mais maltratam os outros. Percebem? Aquelas que vão à missa todas as semanas, mais que uma vez por dia, muitas cerimónias, etc. Porquê? Porque envolvem-se em toda esta energia do inatingível, da separação. Deus está muito longe, e Deus zanga-se, e Deus castiga, e a pessoa conserva essa distância, faz essa distância, procura ultrapassá-la através da prática, através da religião, através da ida à igreja. Mas quanto mais vai à igreja, mais vê Deus distante. E é assim que ela põe também as outras pessoas. E trata da mesma maneira, com a mesma distância, com a mesma frieza. Porque se Deus não me ouve, Deus não me atende, eu não consigo lá chegar, também não consigo chegar ao meu irmão. Não veem que Deus está em todo lugar. E que se está em mim, está em vós também. Eu não tenho nada diferente de vós. Então, se eu admito que Deus está em mim, Deus tem que admitir que Deus está em vós. E a forma como eu trato a Deus, a forma como eu trato a mim, é a forma como eu trato a vocês. Então, vamos ver que são estes os três princípios base para relacionamentos saudáveis e felizes. O amor incondicional, o amor por nós próprios e o amor a Deus. E depois vem o amor aos outros. Crane falou que o amor incondicional é e está acima de todo o tipo de amor. E é a base de todo o tipo de amor. Assim vem o amor humano. E depois vem o amor a Deus. Ok? O amor humano não tem a ver com o amor propriamente dos relacionamentos. Se bem que pode ter a ver. O amor humano é aquele amor que nos une enquanto seres humanos. Percebem? Depois vem o amor a Deus. Uma das grandes causas de rupturas de relacionamentos são os apegos. Apegos. O que são apegos? Nesta altura, ouve-se muita gente falar no desapego. Mas poucas pessoas sabem o que é o apego. Se eu não sei o que é o apego, como é que eu posso fazer o desapego? Já pensaram nisso? Vocês têm a noção do que é o apego? Acho que não, pois não. O apego é uma forma rígida, inflexível, determinada pelo medo. Uma forma rígida e inflexível de nós lidarmos com determinada situação determinada e baseada no medo.
Vamos ver o apego entre pais e filhos. Os pais são apegados aos filhos porque têm medo de os perder. Medo, está lá. O apego entre marido e mulher. O medo de perder o marido. O medo de perder a mulher. Apego. Estão apegados, não são livres. Todo o apego gera separação, afinal de contas. Gera aquilo que é mais temido. Nós apegamos-nos para não nos separar e o apego gera mesmo isso que é a separação. O medo gera aquilo próprio que ele cria, que é medo. Portanto, se o medo gera medo, ele tem que criar algo negativo, algo baseado no medo. Então o apego, ele pode estar presente nas mais diversas situações da vida do dia a dia. Vamos falar nas refeições. Porque eu não como isto. Eu não como carne. Eu não como peixe. Eu não gosto de legumes. Eu não gosto com pouco sal, tem que ser um bocadinho mais de sal. Eu não gosto de picante. Eu tenho que comer aquilo, porque senão eu não ando bem. Tudo isto são demonstrações de apego. A pessoa nem reflete que está a agir no automático e que está a impor uma condição a outra pessoa ou a outras pessoas. Por causa de quê? Do medo de passar despercebida. A pessoa tem que marcar uma diferença, tem que colocar uma diferença nas coisas para ser notada. A pessoa tem medo que não se note que ela está ali. Então toda a gente sabe, isto que tem mais um bocadinho de picante é para o fulano, porque ele gosta de ter picante, e a pessoa, é para mim. Sou diferente. O apego, neste caso, é um exemplo de apego. Tem a ver com o ser notado. Eu só vou dar este exemplo porque é muito comum. Mas nós podemos transpor isto para muitas situações. Por exemplo, eu hoje não vou sair porque a esta hora dizem que dá azar sair a esta hora. Superstição é um apego, ou uma ideia, ou um preconceito. O preconceito é um apego. Os apegos só trazem prejuízo, só trazem medo para a relação. Nós devemos ter preferências e não apegos. É dizer, eu prefiro peixe, mas pronto, eu não me importo de comer carne. Eu prefiro picante, mas tudo bem se não tiver. Não é por eu comer uma vez sem picante, ou por não comer picante hoje ou amanhã, ou porque não há, ou porque se esqueceu, ou porque estou em casa de um amigo que nem sabe que eu gosto de picante, não é para aí que eu vou ficar aborrecido. Eu prefiro ter sexo hoje, ok? Mas se não tivermos, eu estou bem na mesma. Há pessoas que estão apegadas, falámos isso a semana passada, se não houver sexo, o que é que se passa aqui? Se calhar já não gosta de mim. É o apego a uma determinada ideia, o apego ao sexo, uma dependência, muitas vezes até do sexo, para determinado fim. Isso gera apego, e o apego vem do medo, e gera mais medo ainda. Então vamos trocar os apegos por preferências. Eu prefiro arroz, mas pronto, tem batatas, eu como batatas, não há problema nenhum. Eu prefiro um homem alto, moreno, mas se ele é baixo e loiro, se é isso, foi esse o propósito que nos uniu no plano interior, por exemplo, e que temos um propósito em conjunto aqui, seja. Porque o que interessa é a alegria que resulta do relacionamento. Porque a parte física, mais tarde ou mais cedo, ela se transforma, se modifica e desaparece. Mas aquilo que é espiritual permanece. O propósito permanece. A alegria permanece. Então os apegos são um grande obstáculo à satisfação nos relacionamentos. Okay? A mulher, para me excitar, tem que ter este perfil. O homem, para não sei o quê, tem que ter este perfil. É o apego.
Reparem que no dia a dia, quantas vezes vocês usam expressões deste género que demonstram apego. Então, qual é a melhor forma de fazer o desapego? Prestar atenção ao que nós dizemos, ao que nós escolhemos e trocar por prefiro que, em vez de dizer tem que, eu prefiro. Vocês vão ver que contém muito mais alegria, muito mais paz, mais tranquilidade. Porque quando eu tenho que ter, tem que ser, causa logo pressão, causa logo medo, causa logo uma reação defensiva. Mas quando eu digo eu prefiro, mantenho a leveza, mantenho a energia a fluir, mantenho a paz. Diálogo. Já vimos nas aulas anteriores que a comunicação é muito importante para manter um relacionamento. Quando a comunicação falha, o relacionamento está a falhar. Não vai longe. Mas também poucas pessoas sabem o que é comunicar. Há pessoas que acham que falar é comunicar. Ainda há dias tive aqui um aluno de psicologia, aqui em consulta. E uma das coisas que nós falámos aqui, de facto, foi sobre a comunicação, porque eu tenho grande dificuldade em comunicar. Ele fala muito, mas comunica pouco. Já estão a perceber que comunicar e falar não é a mesma coisa. Às vezes falamos e não dizemos nada. Não comunicamos nada a outra pessoa. Não transmitimos nada a quem está à nossa volta. E às vezes dizemos poucas palavras e transmitimos tudo. Aquilo que é importante, aquilo que é essencial. Isso é que é comunicar. Comunicar é transmitir ao outro algo claro, sem causar qualquer tipo de confundibilidade, de ambiguidade. Transmitirmos aquilo que sentimos de verdade. Isso é comunicar. Por isso é que muitas pessoas falam na comunicação no relacionamento. Dizem, mas eu falo. Falei o que se passou no trabalho, falei o que aconteceu no caminho, falei até que me chateei com o trânsito, falei que eu falo. E eu lá, mas comunica-te aquilo que se passa de facto, aquilo que tu sentes, aquilo que tu anseias, aquilo que tu amas, aquilo que tu não amas, aquilo que tu queres, aquilo que tu não queres. Comunicas ao teu parceiro, comunicas às pessoas que estão à tua volta. Isso é um bocado difícil. Pois é, porque vou expor-me, não é? Vou mostrar as minhas fragilidades. Então como é que queres que o outro comunique para ti? Tu queres que o outro demonstre as suas fragilidades, as suas fraquezas, seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro. Mas daqui para lá, isto é um pouco difícil. Temos que ser verdadeiros e temos que ser honestos. Se eu dou 10, eu não posso exigir que me deem 15, nem sequer 10,5. Percebem? Mas geralmente, e quem mais se queixa, geralmente é quem mais está a falhar na comunicação. Aquele que mais diz, porque não fala, muitas vezes é aquele que mais se fecha. Porque não diz nada, geralmente, ele não diz nada, está sempre calado, e vamos a ver, e é a mulher que mais reserva para si. Então, se ela reserva, é lógico que ele não é obrigado a falar também o que se passa com ele. E o que acaba por acontecer, cada um está a viver para si mesmo, a sua própria vida, e não há um casal ali. Há duas pessoas a viverem juntas. 2 amigos a partilhar uma casa. Podem ter filhos em conjunto, pronto, os 2 amigos têm filhos em conjunto. Mas não funcionam mais como um casal. Portanto, mantenham o diálogo aberto. Compromisso. É necessário zelar pelo compromisso, mantê-lo ativo. Relembrar. Muitas vezes, fazer uma cerimónia de renovação dos votos, que é o que se faz por aí, que está errado. Não deve haver votos. É melhor não fazerem votos do que fazerem falhá-los. Ok? Façam votos que vocês saibam que vão cumprir. Não é você teu para toda a eternidade. Na próxima encarnação já vou ser de outro. E depois a palavra está dada. E depois na próxima encarnação aparece uma pessoa à frente
com quem eu devia ter um propósito, mas eu dei a minha palavra ao outro que até nem está encarnado. E vivo uma vida de tristeza, uma encarnação de tristeza. Nunca tenho uma relação romântica satisfatória, porque a minha palavra foi dada a outra alma que nem sequer está encarnada. É muito romântico isso, mas é uma grande dor de cabeça. É melhor não sermos românticos e sermos felizes, termos alegria. Percebem? Eu amo-te para ti sempre, vais ser sempre minha. Primeiro, ninguém é de ninguém. Okay? Isto não é uma vaca que se compra, é uma mulher que se tem ali ao lado. Ok? A vaca que vai ser sempre minha porque eu comprei-a e até meto lá o ferro a marcar o animal. Certo? Mas o homem e a mulher não são dois animais que se compram, que vai ser sempre minha. Ok? Vamos amar-nos, amo-te enquanto há compromisso, enquanto há propósito. Vamos celebrar este propósito. E podemos fazer uma cerimónia de relembrança do propósito que nos une, de renovação desse compromisso. Mas nunca façam votos. Nunca façam votos, porque vocês não sabem se os podem cumprir. Percebem? E depois a nossa alma vela e zela pelo cumprimento daquilo que sai pela nossa boca. Lembra-se aquilo que nós falamos, é aquilo que nós criamos. Então, se eu digo, eu vou ser teu para toda a vida, mesmo que o relacionamento não esteja a funcionar, eu vou ter grande dificuldade em sair daquela relação. Porque a minha alma vai fazer com que eu permaneça ali, porque eu dei a minha palavra. E as almas, quando dão a palavra, tendem a cumprir aquilo que dizem. Mas agora, se disser assim, só por hoje amo-te muito, só por agora, amanhã não sei, não é? Hoje amo-te muito, e amanhã não sei. E aquela, hoje amo-te mais do que ontem e menos do que amanhã, isso é tão lindo, tão lindo. Mas é que a pessoa nem sabe se chega amanhã, e nem sabe se amanhã vai estar com outra percepção sobre si mesmo, sobre o relacionamento e sobre a pessoa com quem está ao lado, de forma a dizer, eu odeio-te, eu odeio estar contigo. Mas não, é muito lindo dizer essas coisas, percebem? É muito romântico. E quando os homens não dizem essas coisas, a maior parte das mulheres, olha, não é nada romântico, isto é uma seca. Isto também é uma seca. Vocês querem um homem romântico, uma mulher romântica, ou querem uma pessoa, uma alma que vos dê alegria, com quem compartilhem um compromisso, um propósito de alegria? O que é que vocês acham? Querem seguir o resto das 90 ovelhas do rebanho, ou querem ser diferentes? Querem ser como o resto do rebanho ou querem ser diferentes? Então pensem diferente e façam diferente. Ok? Esqueçam o resto do rebanho, senão vocês vão ser mesmo como as ovelhas. Já o bocado falei numa vaca, mas vão se virar ovelhas e aí sim, passam a ser propriedade de alguém. Esta ovelha é minha. Okay? Até que a morte se nos separa. A morte da ovelha, porque a ovelha deve, em princípio, viver menos tempo que o ser humano. Necessidade está com razão. Esse é um dos grandes obstáculos também ao relacionamento feliz. Numa discussão, ou numa argumentação, vamos falar mais positivo, okay? Numa argumentação, há sempre pelo menos um dos lados que tende a querer ter a razão. Geralmente é o homem. O homem não falha. Então, se o homem não falha, tem que ter razão naquilo que está a dizer. Ok? É assim, não é, meus senhores? Portanto, nós não falhamos. Portanto, nós, em princípio, quando há uma argumentação, agora imagine uma argumentação entre o casal homossexual masculino. Ok? É um espetáculo. A sério, é um espetáculo. Ambos não falham, ambos têm razão. Aquilo é mesmo uma luta de galos. Ok? A ver qual é o galo que derruba mais rapidamente o outro. Mas é isso. Tem a ver com um medo seminal de cada uma das partes. A mulher tem medo de ser abandonada e tem a tendência a submeter-se e dar razão ao homem. Se eu tiro a razão, ele vai-se embora, fica aborrecido e eu vou ficar aqui sozinho. O homem quer a razão para si porque ele não falha. Então tende a falar por cima, a impor a sua vontade, a impor o seu ponto de vista. O problema é quando está com uma pessoa que está do outro lado, seja um homem, seja mulher, portanto, uma pessoa que está do outro lado, que já não tem esse medo seminal. A mulher que já não tem medo de ser abandonada, por exemplo.
Ou o homem que já não tem o medo de não ter razão. Ok? O que é que acontece? Se eu, por exemplo, estou com a Cália e eu tenho esse medo de falhar, então tendo a impor o meu ponto de vista, e a Cália já perdeu o medo de ser abandonada, diz: então fica aí com o teu ponto de vista que eu vou-me embora. És feliz, tu e o teu ponto de vista são felizes, fazem um ótimo casal juntos. Okay? Tu e a tua razão fazem um casal perfeito. Podem ficar aqui que eu vou-me embora. É o mais provável de acontecer, digo já. Se isto acontecesse entre nós, era o mais provável de acontecer. A Cália dizia-me assim: olha, tu e a razão, vocês são um casal perfeito. Podem ficar juntos, ela até pode dormir no meu lado da cama. Ok? E eu vou já embora para casa, porque afinal eu quero é que sejas feliz. E se com a razão tu és feliz, está tudo bem para mim. Não é verdade? Pois é. Então eu tenho que ter cuidado, não é? É isso. Nós devemos ser razoáveis. Não é ter razão. Sermos razoáveis, no sentido de sermos racionais na análise das situações. Sermos menos emocionais, menos emotivos. Numa argumentação que pode virar uma discussão, porque cada um quer puxar a razão para si, nós devemos ser mais racionais e menos emotivos. Sabem que a emoção está associada à mente subconsciente e está muito enraizada no medo. Então aí temos que apelar mais ao aspecto mental. O aspecto mental aproxima-se mais da realidade espiritual. E então o aspecto mental torna a coisa mais razoável, mais racional, menos intensa. Percebem? E conseguimos analisar as coisas por outra forma. Devemos parar sempre. Escutar. Eu sei que para nós homens é difícil nós escutarmos. Já que temos sempre a razão, agora vou escutar o quem e o quê. Para quê? Vale a pena, eu tenho razão. Nem vou estar a perder tempo para escutar mais ninguém. Mas devemos escutar. E deixar que o nosso orgulho de machos seja sublimado. A mulher também, por seu lado, deve fazer ouvir a sua voz, a sua opinião. Dizer assim: ok, eu ouvi a tua parte, agora escuta a minha. Eu ouvi a tua argumentação, agora escuta a minha. Os homens têm grande dificuldade em escutar. Mas as mulheres também têm grande dificuldade em comunicar aquilo que sentem. Porque têm medo que o homem interprete mal, fique ofendido e vai embora. E vai ficar sozinha. Para isso também tem que perder o medo de ficar sozinho. O homem tem que perder o medo de falhar e de ver que tudo aquilo que é dito é apontar como falha. É uma crítica. E a mulher tem que perder o medo de ser abandonada por uma mínima coisa. Pode ficar zangado para me deixar. Pode não gostar disto e vai me deixar. Então é aí que a coisa vai funcionar mesmo mal. Vocês têm que perder o medo de serem abandonadas. E os homens têm que perder o medo que têm a mania de que sabem tudo, que estão certos e que não falham. E só assim é que depois essa necessidade de estar com razão vai desaparecer. Toda e qualquer raiva, não é? Toda qualquer manifestação de violência num relacionamento, seja ela verbal, seja física, mas quando é física já passou os limites do aceitável, mesmo já o verbal às vezes passou os limites do aceitável, vem do eu inferior, nunca do eu superior. Vem do nosso lado mais emocional. Nós vemos aqui, como falei há um bocadinho, a mente subconsciente está ligada ao nosso corpo emocional. E ao nosso inferior, que é o veículo que mais está associado, ou melhor, é a parte que mais está associada ao nosso veículo físico também. Então a nossa parte física, emocional e mental faz parte do eu inferior. Quando não temos bem controlado o eu inferior, nossa mente e as nossas emoções, e até o nosso corpo, as pulsões e os impulsos do nosso corpo, estamos sujeitos a este tipo de reações. Brigas violentas. Percebem? Porquê? Porque vem do que já falamos de trás. O medo, o não assumir que eu posso falhar, o não assumir que eu posso ter falhado, o não assumir que eu posso estar errado. Eu não posso assumir que errei. Okay? Eu não erro, não falho. Isso vai dar origem a uma briga violentíssima. E tudo isto é de origem do eu inferior, nunca do eu superior. A alma nunca está aí.
As almas não se violentam umas às outras, não se agridem umas às outras. O que se fazem isso são os eus inferiores, os egos negativos, nunca o eu superior, percebem? Ou os egos positivos. Portanto, sempre que vocês estiverem nesta situação de violência, seja verbal, seja física, vocês não estão a ser a alma nem o eu superior. Vocês estão a ser o eu inferior. O eu mais básico, mais baixo que existe em termos de vibração. É aí que nós temos que parar de dizer: eu não estou a ser Deus. Eu não estou a ser o eu superior, a minha parte divina. E temos que nos envergonhar disso. Não nos culpar, mas ter vergonha. Deixa-me retomar a quem eu sou, voltar a ser quem eu sou. E se for preciso, pedir desculpa à outra parte. Okay? É aquilo que nós fizemos na nossa celebração do casamento. Ver Deus em ti, mesmo quando tu te esqueces que és Deus, mesmo quando tu não vês isso em ti mesmo. Percebem? Quando nós nos esquecemos que a pessoa que está à nossa frente é a manifestação de Deus, é fácil entrar pelo eu inferior. Mas quando nós vemos que ali está a presença de Deus e a manifestação do divino, nós dificilmente caímos no eu inferior. Não é? E honrar-te, e amar-te, e respeitar-te, ok? A respeitar a divindade que está em ti, mesmo quando tu não a reconheces, mesmo quando tu te esqueces que és Deus. Eu tenho que ver Deus em ti. Faz parte aqui da nossa cerimónia, correto? E se nós tivermos este princípio de vermos sempre a divindade no outro, dificilmente nós vamos cair neste tipo de manifestações do eu inferior. Eu posso me esquecer que estou a ser Deus e tornar-me um ser irracional, irascível, violento. Se a minha companheira olhar para mim e me amar e me lembrar: olha, que tu não és isso, tu és Deus e não estás a ser Deus, tu és o meu superior e não estás a ser o eu inferior, automaticamente eu baixo para um. Ou melhor, eu subo a minha vibração para aquilo que eu sou. Okay? É isso que funciona a parceria das almas. Muitas vezes nós estamos mais centrados também em fazer com que o outro aprenda as lições e evolua espiritualmente do que nós com as nossas próprias. Porque o meu marido, coitado, é assim um bocadinho atrasado a nível espiritual. Porque a minha mulher, coitadita, é assim um bocadinho... Não liga a essas coisas. Ela devia ligar mais a isto. Ele devia ser mais espiritual. Ele devia saber mais umas coisas. Cada um deve centrar-se nas suas próprias lições e aprendizagens. Quem é que disse que o marido tem que estar agora aqui a ter estas aulas? Quem é que disse que a mulher tem que estar aqui a ter estas aulas? Se lhe dá alegria, mas é por algum motivo não pode, ok. Mas se não dá alegria, não temos que forçar. Ou porque não é o tempo, ou porque nem sequer é o propósito daquela alma. Pode fazer a sua via por outra forma qualquer, pode fazer o seu caminho por outra forma qualquer. Percebem? Às vezes nós estamos mais prontos a corrigir o nosso parceiro dos erros que ele tem do que nós olharmos para os nossos próprios. Porque não devias falar assim. Olha, já viste como é que tu falas? Não devias pensar isso, mas tu já viste como é que tu pensas. Percebem? Nós não temos que estar a corrigir a pessoa que está ao nosso lado. Nós temos que lhe lembrar quem ela é, através do exemplo nosso de quem nós somos. Nós passamos a ser um espelho para aquela pessoa. Compreendem? Quando eu me torno, quando eu me exalto, torno-me irracional, começo a ser violento com as minhas palavras, e a minha companheira olha para mim e diz: tu não és isso. Tu não estás a ser a manifestação do eu superior. O que é que ela está a fazer? Se não a colocar-me-se à minha frente, com todo o amor, e ser aquilo que eu devia ser. Ela estava a colocar um espelho à frente. É ou não é? Isso vai fazer com que eu quebre. Mas se ela se tomar, deixar-se tomar pela mesma energia do eu inferior, que espelho é que ela está a ser? Que exemplo é que ela está a dar? Que modelo? Nenhum. Estamos a ser ambos a mesma coisa. Então, se vocês querem que o vosso parceiro, ele cresça, seja um espelho. Se querem que ele se transforme, se modifique, seja um espelho dessa mesma transformação. Para que ele se reflita em vós e vejam realmente que, eu devia estar a ser desta forma, mas eu não estou a ser. Porque a minha companheira ou o meu companheiro está a demonstrar isto,
E vocês nem têm que abrir a boca, porque tu devias pensar assim, devias fazer assim, devias ir para aqui, devias ir para ali. Não. Nós temos que explicar se nos for solicitada a explicação. De resto, cada um tem o seu percurso. E não devemos estar a corrigir os defeitos do outro. Devemos estar a corrigir os nossos próprios defeitos. Percebem? Agora, podemos lembrar ao outro aquilo que ele devia ser que não está a ser. Olha, não estás a ser aquilo que tu és. Estás esquecido, tu és Deus, estás esquecido disso. E nós temos de dizer obrigado porque eu estava esquecido e estava a me comportar de forma que eu não sou daquilo que eu não sou. Mas se a pessoa que está à minha frente não é isso, não está a ser esse espelho, eu também não consigo lá chegar. Percebem? Sinceridade. Já falámos um pouco sobre isto, sobre a verdade e a necessidade de expressar o que é necessário de forma apropriada e respeitosa. Não é dizer tudo que vem à nossa cabeça. Se nós estamos a brincar, estamos a brincar. Mas como estamos a tratar de assuntos sérios com o nosso parceiro, devemos tratar de assuntos sérios com o nosso parceiro. É super desagradável quando estamos a tratar de assuntos sérios e outra pessoa está a desrespeitar a conversa, a levar tudo aquilo para a brincadeira. Percebem? Não há comunicação, não chega a haver comunicação. Só porque o tema me custa. Olha, vamos falar porque é que falhaste esta noite no sexo. Diz ela para ele. Ele começa a levar aquilo para a brincadeira, começa a desconversar, ou começa a não sei o quê. Acham que essa conversa vai ter algum resultado positivo? Não. Acham que vai fortalecer a ligação entre o casal? Não. É preciso o homem ser verdadeiro consigo mesmo e se falhei. Alguma coisa não falhou aqui, olha, eu não estive bem neste ponto ou naquele. Então vamos ver o que é que se pode fazer para retificar esse ponto. Só assim é que se consegue modificar a situação. Agora, se o homem começar a desconversar porque não lhe agrada o tema, ou se a mulher começar a desconversar porque não lhe agrada o tema, a comunicação e o diálogo fica logo posto em causa. Então é por isso que muitas vezes se fala e não se diz nada. Não é? E aqui é muito importante a conversa manter-se de forma apropriada e dentro dos parâmetros da escuta ativa. Escutar ativamente o parceiro. Não é fazer de conta que eu estou a ouvir, é ouvir mesmo. Bem, conservar o romantismo. Há um bocado falei que ser romântico não era assim grande coisa. Mas eu falei nestes termos aqui de conservar o romantismo para vocês entenderem a que é que eu me refiro. Não é? Porque se eu falasse conservar o propósito, não é? Vocês dizem, mas como? Eu iria dizer assim, olha, por exemplo, dar atenção aos pormenores, aos detalhes, arranjarem um tempo só para vocês, fazerem algo em conjunto, só os dois, para reforçar essa ligação, para que vocês consigam melhor alcançar esse propósito. Isto é traduzido de uma forma mais corrente por romantismo. O romantismo, vocês sabem o que é que eu me refiro. O resto não saberiam. O fim do relacionamento. Nós vamos dizer que nunca ninguém morre antes do tempo, não é? Mas há relacionamentos que morrem antes do tempo. Quando se torna uma aprendizagem tão difícil para um ou para ambos os membros do casal, que eles resolvem abortar aquilo porque não suportam mais estar juntos, porque não conseguem entender-se, mas não concluem o propósito. Então nunca deve haver uma ruptura sem haver a finalização do propósito que une aquelas duas pessoas. Porquê? Porque se eu não tiver que aprender com A, vou aprender com B. Tão simples quanto isso. Eu só mudo de turma, mas a matéria é a mesma. Posso mudar de professor, de colegas, mas a matéria é a mesma. Portanto, aquilo que eu tinha que desenvolver num relacionamento, em que a minha alma, através da cooperação e de propósito com outra alma, fez com que eu viesse a experienciar e a desenvolver. Se eu desisto porque é difícil, a minha alma não desiste. Ela vai fazer uma parceria ou vai seguir o plano B, porque a alma, quando encarna, tem vários planos, o A, o B, C e D. Olha, se falhares aqui, vais ter o B à frente, está bem, filho? Se falhares o B, tens o C, o D, tens o alfabeto todo. E se acabar o Z, pomos A, A, B, A, C e por aí fora. Portanto, há sempre outros planos, outros projetos, há sempre outras saídas. E nós temos a tendência a dizer depois assim, porque é que me acontece sempre a mesma coisa?
Eu conheço fulano A, acontece isto. Conheço fulano B, acontece a mesma coisa. Conheço fulano C, acontece a mesma coisa. Eu sou sempre atraído para o mesmo tipo de pessoas. Já ouviram esta expressão, não já? Não ouviram? Porquê? Porque se eu não tive uma finalização com a pessoa A minha alma vai procurar que ela aconteça com a B, C, D, E, F, por aí fora. Então o que é que vai acontecer? Vai fazer com que apareçam pessoas semelhantes a A. Porque a matéria é a mesma que eu tenho que aprender. Eu bem procuro alguém diferente para sair daquele ciclo. Mas não consigo fazê-lo porque aquele relacionamento terminou prematuramente. Isto é, nós abortámos o propósito, o compromisso daquele relacionamento e eu não aproveitei aquilo que tinha que aproveitar para mim. Então nunca terminemos um relacionamento sem ter cumprido o propósito. O propósito conclui-se desta forma: aquilo que eu estou a fazer aqui já traz algum aproveitamento para mim, traz-me alegria, eu vejo que ainda há alegria aqui nesta união, mas não é porque, reparem, nós temos de ser honestos, eu fiz aquilo que era apropriado, eu estou aqui por inteiro, mas isto já não me dá alegria, não temos mais para onde esticar isto. Não vai produzir mais nada de novo para ambas as partes. Então, melhor é terminar. Não é terminar porque eu estou chateado, não é terminar porque não sei o quê, não é terminar porque... É terminar porque realmente não há mais por onde esticar, não há mais por a aprender com esta pessoa, a trocar, a partilhar com esta pessoa. Percebem? As diferenças entre o casal. Muitos casais veem as diferenças entre si como algo, muitas vezes, inultrapassável. Em vez de transformar as diferenças em complementos, transformam as diferenças em coisas completamente difíceis ou impossíveis de ser ultrapassadas. É a forma como nós olhamos para a coisa. Vocês podem dizer, pois, mas há coisas mesmo que são inultrapassáveis, podemos ter diferenças mesmo que não consigamos ultrapassar. Nesse caso, porque é que vocês se juntaram logo em primeiro lugar? Não é? Começaram uma relação por onde? O físico, claro. Espetáculo. Aquele corpinho, espetáculo. Não é? Pois bem o resto. Depois é que começam a ver as incompatibilidades, as diferenças, as impossibilidades de superação, tudo começa a vir. Quando o corpo começa a ser já rotineiro, quando já se conhece cada centímetro quadrado do corpo do outro, é que nós começamos a pensar, a prestar atenção ao que está a seguir. É a parte emocional. Depois vem a parte mental, depois por fim vem a parte espiritual. Está certo. Se vocês começam por aí, rapidamente, se vocês esgotam todas as possibilidades e as diferenças são realmente insuperáveis. Mas como não começam por aí, vocês sabem que as diferenças não são diferenças, apenas são aspectos complementares. Só que às vezes são tão complementares, que nós temos que limar algumas arestas em nós para que encaixe. Percebem? Aqui encaixa, mas não é tão perfeito para não. Mas se eu fizer assim, encaixa da perfeição. E às vezes não encaixa porque tem uma pequena rebarba. Ou quer encaixar, mas não tem ali, não quer fazer esse ajuste. E nós estamos tão habituados e temos tanto orgulho em nós e não queremos mudar nada em nós, que nem uma pequeninha coisa podemos mudar para que tornemos a coisa que é diferença numa complementaridade. Nós não fazemos esse esforço. Então nós olhamos a diferença sempre como diferença. E não vemos assim, o que é que eu posso transformar aqui? Será que eu posso transformar esta diferença em algo positivo para mim? Algo que me traga algo que me complemente, uma coisa que me acrescenta alguma coisa de positivo em mim? Olhamos logo a coisa como definitiva. É a diferença, é uma diferença e isso é intransponível. Então,
Temos que começar a perceber e a olhar primeiro para dentro de nós. Dizer assim, olha, se eu ajustasse aqui isto aqui, aquilo até encaixava bem em mim. E até seria bom para ambos. Então, por que não fazer esse ajuste? Por orgulho? Pois olha, ele toda a vez está a saber à mulher. Só a título de exemplo, eu quando casei a primeira vez, no meu primeiro casamento, tinha uma relação com a minha mulher de comunicação aberta. E então, muitas vezes, ela dava uma opinião e eu, ok, está certo. Outras vezes eu dava uma opinião, ok, está certo. Mas como eu era mais focado no trabalho, por exemplo, ela mais focada na casa, qualquer decisão que fosse para a casa, ela tomava a iniciativa de apresentar. E eu dizia, ok. A certa altura, o meu pai e a minha mãe resolveram dizer que ela mandava em mim. Porque ela é que dava as ideias, eu dizia sempre ok. Passaram anos. O meu irmão foi viver connosco. Ele também estava ao lado do meu pai, porque tinha que estar, porque tinha que agradar. Não é? E então ele viu como é que era a dinâmica. E então começou a dizer, realmente eu tinha a ideia que aqui era uma coisa, afinal é outra, afinal vocês comunicam. E se realmente, disse-me a mim, se realmente tu podes estar em desacordo, mas se analisando a situação, tu chegas à conclusão que a ideia dela é melhor, tu não tens para mim dizer, ok. Porquê? Por orgulho mais chocolado. Então, eu tenho uma ideia, tu tens a outra. Mas se a tua é melhor do que a minha, porque é que é de ficar com a minha só porque eu é que sou o homem da casa, o macho, sou o chefe da família? Percebe? É essa a ideia e era essa a filosofia que eu trazia de casa. O homem é que é o chefe de família, que é o macho, a última palavra é dele. E a palavra da rei não volta atrás. Eu tantas vezes ouvi isso. E eu sempre disse isso para mim. Eu não vou seguir este modelo. Eu não sigo este exemplo. Eu não só o disse, como o fiz. Não segui o exemplo. E como não segui o exemplo, já estava a ser conotado como sendo o oposto. E muitas vezes é isso. É aquilo que nós falámos na semana passada dos relacionamentos paralelos. Os familiares à volta, os amigos à volta, que não veem, não sabem bem o que se passa no casal, mas dão o seu palpite e deixam lá a semente. Começa a infectar. O pai e a mãe não sabem como é que o marido trata a filha. Okay? Aparentemente é assim, mas não sabem. E começam a dar palpite. E começam a minar todo aquele relacionamento. Nós, homens, temos que ter esta capacidade de saber escutar a nossa companheira. Saber escutar a pessoa que está ao nosso lado. Okay? O facto de eu ser o homem não faz de mim o chefe da casa. Isso, em termos de Código Civil, ainda pode lá estar. Em termos energéticos, a energia mudou, meus amigos. E isto é de parceria e equilíbrio. Em igualdade. Em igualdade. Não é o homem que manda mais em casa do que a mulher. Nem por ser ele a trazer mais dinheiro para casa, por exemplo, tem que mandar mais do que a mulher. Tem que haver parceria, igualdade. Partilha. A mulher não é mais sujeita ao marido. Mas se vocês forem católicos, está lá na Bíblia, está. A mulher é sujeita ao marido, está lá. Ok? Está lá. Em vários pontos. Mas aqui não há religião nesta casa. E aqui busca-se o equilíbrio. Então, se vocês querem ter uma vida equilibrada, vocês têm que ser equilibrados. Deixem o machismo de lado. E vocês, mulheres, deixem o feminismo de lado também. Tornem-se equilibradas. O relacionamento como um treino espiritual. Poucas pessoas veem isso. Veem o relacionamento deste ponto de vista. Mas, de facto, é verdade. O relacionamento romântico, sobretudo, que é aquele que nós estamos mais envolvidos, acaba por ser um grande treino espiritual. Em que faz vir ao de cima, em cada um de nós, aquilo que mais tem que ser trabalhado. O nosso lado mais sombrio, que tem que ser iluminado, percebe? Tem que ser esclarecido. E também, muitas vezes, o nosso lado mais luminoso. Porque às vezes é preciso também vir para iluminar outra pessoa, para confortar o outro lado. Portanto, se nós virmos o relacionamento desta forma, não vamos ver como sendo algo negativo quando aparece o nosso lado sombrio ou o lado sombrio do outro.
Lá estás tu com mau feitio. Ok? Se a pessoa está mal e vem o outro e diz, lá estás tu com mau feitio, não está a ver ali o lado da outra pessoa. Não está a ver a dificuldade que o outro está a passar. Não aproveita a oportunidade que se gera ali de mostrar a sua própria luz, o seu próprio amor. Percebe? Porque hoje é ele que está com mau feitio e amanhã vou ser eu. E será que eu gostaria de ser tratado desta forma? Okay? Então vamos ver a outra pessoa como sendo o eu eterno, o eu divino ali manifesto. Não vamos ver somente o corpo. Okay? Se assim for, as aprendizagens serão muito mais leves. Porque não vamos estar a ver as coisas do ponto de vista do ego, do eu inferior, percebem? E vamos estar a ver as coisas sempre do ponto de vista do eu superior, do eu divino. Então, mesmo que a lição seja que a pessoa esteja a me apresentar algo que eu não queira ver, que eu não queira trabalhar em mim, que eu não queira observar em mim, se eu olhar para a pessoa e vir que está ali um eu superior ali manifesto, eu posso dizer, olha, isso para mim é difícil, eu tenho que observar isso, tenho que cuidar desse aspecto em mim. Mas eu sou grato por tu me apontares. Percebem? Agora, se virmos as manifestações negativas como sendo um mau feitio, lá está outra vez com a mesma coisa, a coisa repete-se, até eu desenvolver a capacidade de ver as coisas de outra forma. Lembrem-se que as lições só se repetem porque eu não aprendi da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira. Quando há uma repetição do evento, questionem sempre porquê é que está a acontecer outra vez. O que é que eu não aprendi das vezes anteriores? O que é que me passou ao lado? Que é para vocês perceberem e não o evento não se repetir mais. Pôr tudo em pratos limpos. Nós temos a tendência a deixar as coisas acumularem. Deixa lá, desta vez passa. Deixa lá, é mais uma vez. Vai acumulando. Sempre que há uma crise entre o casal, seja que género for, ela deve ficar esclarecida. Aliás, o casal não se deve deitar zangado um com o outro. Deve evitar isso. Okay? Deve evitar isso. Vão dormir juntos, partilhar o mesmo espaço em princípio. Podem pensar, mas ele dorme no sofá e eu durmo na cama. Isso nunca deve acontecer. Okay? A não ser que seja mesmo estritamente necessário. Certo? Que seja mesmo estritamente necessário. Eu sei que às vezes o nosso ego leva-nos a querer fazer com que nós marquemos uma posição. E marcar a posição é hoje eu não durmo contigo, vou dormir para o sofá. Ou hoje não dormes comigo, vais para o sofá porque fizeste asneira. É o ego, são os egos a marcar uma posição. Agora vamos ver onde é que fica o ego, aqui, no compromisso, no propósito espiritual. Ele cabe lá? Não. Só cabe no estrago. Percebem? Então devemos esclarecer tudo o mais rapidamente possível, porque cada situação que surge é esclarecida de imediato. Não deixem para a vez seguinte, porque já outra vez fizeste isto, depois a outra, mas tu não disseste nada, para ser que não levasse isso a mal. Mal surge a primeira situação, devemos clarificá-la, esclarecê-la, pôr em pratos limpos. Às vezes é difícil. Eu sei, às vezes é difícil. É difícil puxar o assunto. Porque a outra pessoa nem se apercebe que fez alguma coisa que nem foi muito apropriada. E como é que eu vou pegar no assunto? Como é que eu vou puxar isto aqui? Como é que eu faço isto? Podemos pegar com humor. É a forma mais fácil e menos dolorosa. Percebem? É a forma mais fácil e menos dolorosa. E é a forma também que o outro não vai interpretar como sendo uma acusação, uma crítica. Entramos com humor. É mais fácil. Outro aspecto muito negativo, muitas vezes, é nós dizermos, o meu parceiro, isto bem de encontro ao que falamos já um bocadinho, não é nada espiritual. Acontece aqui com alguma frequência. Sobretudo as mulheres. Como vocês veem, a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres. As mulheres são muito mais dadas a este lado da espiritualidade do que propriamente os homens. Não quer dizer que os homens não sejam dados à espiritualidade, apenas o fazem de uma forma diferente. Ou pelo menos é assim que eles acham que vão fazer. E as mulheres depois fazem um determinado caminho espiritual
e queixam-se que meu marido não entra nisto, meu marido não alinha nisto. Posso-vos dizer que há dias fomos facilitar uma formação em Chamarismo Guarani e não conhecíamos as pessoas. E a pessoa, quando me liga, uma das pessoas disse: olha que fulano, que era o marido dela, o companheiro, é cético, completamente cético. Vai ter muita dificuldade com isto. Eu disse: não se preocupe, que eu gosto dos céticos, são aqueles que são os melhores crentes. Foi logo a minha resposta. Achei tranquilo. Quando nós fomos a fazer o curso, ele cético não tinha nada. Foi um dos melhores alunos que nós tivemos. Estão a ver? Muitas vezes a nossa percepção do nosso companheiro é uma mediante aquilo que nós somos. E se eu sou espiritual cor-de-rosa, o meu companheiro tem que ser espiritual cor-de-rosa. Se for azul, aquilo não é nada espiritual. Mas como eu vejo tudo cor-de-rosa, e para mim a espiritualidade tem que ser cor-de-rosa, como ele vê tudo azul, já não é espiritual. E se eu disser que a espiritualidade é multicolorida, aceitariam isto? Porque é verdade. É multicolorida. E eu não posso impor a minha cor ao outro, nem a minha forma ao outro, nem a minha visão ao outro. E muitas vezes é apropriado que seja assim, que eu seja mais espiritualizado e o outro menos. Contanto que haja aceitação. Agora, se um combate o outro, porque não deixo ir, porque não podes, porque não sei o quê, é diferente. Mas quantos, por exemplo, o marido não é nada espiritualizado, a mulher tende a fazer o seu caminho espiritual. No entanto, o homem diz assim: olha, não queres fazer aquele curso que querias fazer para não sei o quê? Então porquê é que não fazes? Eu até te dou dinheiro para isso. Está a ser espiritual ou não está? É verdade ou não é? Percebem? E há muitas pessoas que se queixam que o marido não é espiritual e o marido até faz isso. Há outros que dizem: meu marido é tão espiritual e vai-se ver em casa, é um bico de obra. Estão a perceber? Porque espiritual não tem nada. É só o ego, orgulho, medo. E às vezes aquilo que vos parece não espiritualizado é aquele que mais colabora com o outro lado. Mais se entrega e mais permite que o outro lado se entregue à espiritualidade. Sabe porquê? Porque ao nível da alma foi esse o acordo. Porque aquela pessoa não tem o mesmo arcabouço, a mesma capacidade nesta encarnação de se dedicar à espiritualidade daquela forma. Mas sabe-se aquela pessoa se dedicar que lhe vai puxar. Percebem? Beneficia. Não pode ser visível assim, olho nu, mas a nível do plano interior, do plano espiritual, está a beneficiar dessa alavanca. Porque o propósito dessa encarnação foi este. Foi treinar outros aspectos, se calhar mais ligado ao material, ao emocional, não ao espiritual. Mas sabe que se permitir a outra pessoa desenvolver esse aspecto, está a enriquecer-se indiretamente. Então não fiquem aflitos se o vosso namorado ou a vossa namorada não for muito dada à espiritualidade. Vejam como é que eles se sentem em relação à espiritualidade. Se eles amam a vossa prática espiritual, se eles aceitam a vossa prática espiritual. Porque se assim for, eles sabem ao nível inconsciente ou subconsciente que a vossa prática favorece-os, puxa-os e leva-os. E pode não ser o propósito deles nesta vida dedicar-se à parte espiritual, mas não deixam de beneficiar através do vosso trabalho. E vocês não deixam de beneficiar através do trabalho que ele está a fazer, muitas vezes, a nível material ou a nível emocional. Já falámos aqui de dar o exemplo, de seguir o exemplo do parceiro, de saber ouvir, já falámos sobre isso, com coração e com compaixão. Mau humor. A melhor forma de começar o dia é com o humor. Eu sei que há muitas pessoas que só começam a ter humor a partir do meio-dia. Até ao meio-dia é um aborrecimento, não é? Pode ser uma piada, lá estás tu com as tuas coisas. Uma pessoa acorda bem de bom humor, bem disposto, a fazer brincadeiras, a fazer cócegas ao companheiro e tal. Está quieto que ainda não acordei. Só daqui a bocado, só depois de tomar café. Devemos procurar respeitar de facto o ritmo da outra pessoa, certo? Se uma pessoa acorda naturalmente logo de manhã bem disposto, logo na brincadeira, a picar o outro e tal, ótimo. Mas se a outra pessoa não tem a mesma, deve respeitar. Diz assim: olha, já acordaste, amor? Não. Vou dar uma para daqui a bocado. Ok? A nossa tendência é ficar logo no mau humor. Mas sempre mal disposto,
só acordas ao meio-dia, uma pessoa começa logo a brincar de manhã, mas parece que já está a fazer as neiras. E mesmo quando darmos o bom humor, desperdiçamos logo tudo. Porquê? Porque queremos impor ao outro o nosso próprio ritmo. Não é? Assim como à noite, um elemento do casal às vezes tem a tendência a dormir mais cedo. Já vais para a cama. Vais dormir com as galinhas. Daqui a pouco vais deitar com a tua filha. Ela vai para a escola amanhã às 8 da manhã, vai para agora a cama às 8h30 e tu vais também. Não é? Ou então ao contrário. Eu vou para a cama, tu ainda ficas aí. Ficas a fazer o quê? Então não são horas de ir para a cama. Olha que amanhã depois vai ser elas para te pôr a pé. Cada um tem o seu próprio ritmo. E o casal tem que aprender a respeitar esse ritmo. Ok? Não é porque um vai e o outro tem que ir. Porque senão depois vamos ter que estabelecer um calendário. Segundas, quartas e sextas és tu que determinas a hora de ir para a cama. Terças, quintas e sábados sou eu. E ao domingo? Ao domingo vamos a votos. Ok? Quem tiver mais votos é quem decide. Porque senão estabelece uma rotina, estão a perceber, em que um estimula e comanda o outro sempre. E começa a dominar e controlar o outro. Enquanto cada um respeitar o ritmo do outro, conseguem manter a sua própria individualidade, a sua própria presença individual no relacionamento. Mas quando um começa a querer manipular e sobrepor a sua vontade, o seu ritmo ao outro, começa a querer controlar o relacionamento. O outro começa-se a submeter. Mais tarde ou mais cedo vai dar bronca. Percebem? Os próprios ritmos de cada um devem ser respeitados. O bom humor é sempre ótimo. E se começar logo de manhã, melhor ainda. Certo? Estou-me aqui a lembrar das pessoas com quem me relacionei realmente. Poucas eram que tinham bom humor logo de manhã. Eu geralmente começava sempre logo na palhaçada e a rir e a brincar e a fazer. Não é? A minha filha é igual. Às vezes a Cália queixa-se que diz: não sei onde é que vocês vão buscar logo essa energia logo de manhã. Ok? Mas, de facto, e olhando para trás, não tive realmente alguém que me acompanhasse assim dessa forma. Por acaso a Cália até me acompanha rapidamente. Alguns era só depois do meio-dia. E eu dizia assim: olha, agora vou fazer a sesta, tá? Quando já era depois do meio-dia, tu vais ficar todo super bem disposto, está na hora da minha sesta. Não é? E depois a pessoa: mas agora, eu deixei de fazer a sesta de manhã, deixa-me fazer a minha tarde, por favor. E a pessoa já não gostava. Já estás tu aborrecido, já estás mau humor, já não sei o quê. Porque eu funciono assim. Eu começo com a pica toda e ao longo do dia vou declinando. Ok? Funciona mais ou menos como o tempo, como o dia, como o sol. A partir do meio-dia começo a entrar a declinar. Portanto, eu ao fim da tarde dava geralmente uma sonolência. Portanto, ao fim da tarde, se fizesse a minha sesta era ao fim da tarde, tipo 5h30 da tarde. Se fizesse 15 minutos de sesta era uma maravilha. E às vezes consigo fazê-lo. A maior parte das vezes não. A maior parte das pessoas é ao contrário. Começa a vir a noite, começa a ficar com a pica toda, não é? Cheio de energia, querem sair, querem pular, querem saltar. Pronto. Eu quero dizer uma coisa. Eu é que estou certo. O que é que vocês dizem? Estou certo ou não? Estou certo? Não. É que diz que não. Estou certo para mim. Ok? Eu não posso pôr, como já disse, não posso impor o meu ritmo às outras pessoas. É assim, em termos biológicos, o meu ritmo é o mais apropriado. Estou de acordo com o ritmo natural da Terra. Percebem? Não é natural à noite as pessoas andarem para aí aos saltos e a comer e a beber, etc. A noite foi feita para o corpo repousar. Estão a perceber a ideia? A noite é passiva. O dia é ativo. Então temos de ser ativos durante o dia e passivos durante a noite. Sem conotação sexual, logicamente, não é? É que eu captei aí, ok? Eu captei aí alguma coisa de caráter sexual. Não tem nada a ver com isso. Ok? Eu captei ciúme. Ciúme. O ciúme vem do medo e da insegurança. O ciúme vem sempre do medo e da insegurança. E vem do facto de nós não estarmos a sermos corretos em relação ao amor por nós mesmos. Se eu estiver a ser correto ao amor que tenho por mim próprio, eu não vou sentir ciúme.
Se eu me estiver a amar o suficiente, eu não vou ter ciúme. O ciúme vem sempre de uma insuficiência do auto-amor, do amor próprio. Compreendem? É aquilo que nós falámos há um bocadinho. Ficamos com medo que o amor que o outro nos dá, que nós dependemos dele, seja dado a outra pessoa. Pois não tenho para mim. Se eu não quero ser ciumento, ter ciúme, eu tenho que alimentar o amor por mim mesmo, amar-me o mais possível. Então eu não vou fazer macaquinhos, nem coisinhas, cenários aqui na cabeça, já está a falar com aquela certeza que já está interessado. Olha, já viste a forma como é que ela olhou para ti? E eu digo assim, e eu tenho alguma coisa a ver com os olhos dela? Ela olha para mim da forma que quiser, não tem nada a ver com isso. Eu não posso dizer, olha, fecha os olhos quando falas comigo. Ou olha para baixo quando falas comigo. Mas muitas vezes, principalmente as mulheres, alguns homens também, põe logo, tu viste a forma como ela estava a falar contigo? Para o marido. Como se o marido tivesse culpa da forma como os outros olham para ele. Se dizes assim, porquê é que estás a olhar para ela dessa maneira? Aí é diferente. Ok? Mas o ciúme é tão irracional que começa a haver coisas onde elas não existem. Então, se nós queremos perder os ciúmes, aumentemos o amor por nós próprios. Isso vai fazer o quê? Aumenta a nossa própria autoconfiança, a autossegurança. E nós temos a plena consciência de que eu sou a pessoa apropriada para esta pessoa. Também se não for, é porque não sou. Separarmos e pronto. Quando eu tenho ciúme, eu não confio em mim mesmo, porque não me amo o suficiente. Eu fico confuso, fico inseguro se realmente aquela pessoa me ama, se realmente aquela pessoa é a pessoa ideal para mim, ou se eu sou ideal para ela, que não é o mais grave. Se realmente eu sou suficiente para aquela pessoa, se ela não vai ter necessidade de procurar outra, ou outras. Como eu não me amo, e como eu estou ali sempre a puxar, tenho medo que aquela pessoa se aperceba que eu estou só a tirar e não estou a pôr nada. E vá buscar outro para o meu lugar que lhe dê aquilo que ela está a precisar e que não tire tanto. Então o que é que eu tenho que fazer para acabar com isso? Deixar de ir lá buscar. E buscar dentro de mim aquilo que eu preciso. Amor, amor, amor. Assim eu estou com aquela pessoa e não dependo dela. A amor deixou livre porque o ciúme não está lá. Não cola, não prende. Certo? Solidão e estar sozinho. Muitas vezes nós estamos num relacionamento e temos necessidade de estar sozinhos. Muitas vezes estamos sozinhos e não padecemos de solidão. As pessoas acham que quando uma pessoa vive só, que é uma pessoa solitária, que padece de solidão. E quantas pessoas há que estão bem no meio de uma família numerosa e padecem de solidão? É verdade ou não é? Tantas pessoas à volta e eu sinto-me só. Porquê? Porque eu não consigo ligar-me a ninguém. Ninguém se consegue ligar a mim nem comigo. Não consegue haver comunicação, não consegue haver partilha. Então não vamos confundir as duas coisas, solidão com estar só. Não tem nada a ver. E mesmo num relacionamento, às vezes é necessário que cada membro do casal esteja a momentos sós. Não fica outra pessoa, olha, o que é que já está ali? Já está mal, já está ali a conjugar qualquer coisa, devo ter feito alguma e eu de certeza, e já está ali. Se realmente é isso, esclareçam, olha, mas foi alguma coisa que aconteceu, a outra pessoa diz, não, eu preciso estar só. Isso é ótimo, então ok, a pessoa tem o seu próprio espaço, o seu tempo, estar só. Porque quando se casam, quando um casal se junta, eles não passam a ser uma só carne, um só ser, como se ouve por aí nas religiões a dizer. Eles são dois seres que estão unidos por um compromisso, um propósito. Não deixam de ser dois, com a sua individualidade, com as suas preferências, com os seus gostos, com os seus ritmos. Não deixam de ser dois. Não é, eram um antes de estarem juntos e agora cada um era um. E agora os dois fazem um só. É uma grande confusão. É uma grande confusão. É como pegasse, reduzíssemos metade de cada um, deitássemos fora, para que a outra metade de cada um fizesse uma só unidade.
Para isso tem que se mandar metade de cada um para o lixo. Porque senão 1 mais 1 faz 2, não é 1 mais 1 faz 1. Não é verdade? Para 1 mais 1 fazer 1, tem que se pegar metade de cada um e deitar fora. E é isso que muitas vezes os casais acham que se faz. Agora nós hoje somos um só, somos como um só. Isso é rotundamente errado. É errado. Não só inapropriado, como é errado. Depois saturam-se um do outro porque perderam a sua própria identidade, a sua própria individualidade. Perderam de vista o seu próprio propósito individual. E muitas vezes esses momentos a sós são úteis para que cada um se recorde de si mesmo, do seu próprio propósito, refaça as suas ideias, ponha as suas ideias em ordem, mesmo em relação a algum assunto que diga respeito à família, ou ao casal, ou a si mesmo. E depois consegue transpor e comunicar isso de outra forma, porque já fez toda uma análise, uma introspecção, uma interiorização daquele assunto, que às vezes a dois torna-se mais difícil. Não vejam nisso como sendo alguém a fugir da relação, ou alguém a querer esconder algo, que vos queira esconder algo. Se realmente vocês duvidam que assim seja, esclareçam, mas foi alguma coisa que eu fiz, é alguma coisa que a pessoa diz, não, eu apenas quero estar só. Deixem, deem espaço, sintam alegria nisso, porque essa pessoa não só está consciente do seu próprio eu no relacionamento, como vai estar consciente do vosso eu quando forem vocês. Percebem? Isso é útil e é apropriado. Relacionamentos entre mestres ascensionados. Há mestres ascensionados encarnados aqui neste planeta, graças a Deus e graças a eles. Como é que vocês acham que é o relacionamento entre mestres ascensionados? Uma grande complicação, não é? Há aquela ideia de que os mestres ascensionados não têm sexo, não fazem sexo, okay? Não dão valor ao sexo, não dão valor a nada. Só dão valor àquilo que é espiritual. Não se... Vá lá, então desenganem-se. Desenganem-se porque isso é mentira. O relacionamento entre os mestres ascensionados centra-se no propósito que é o espiritual. Isso é indubitável. Percebem? E é esse sempre o propósito que vem à tona em qualquer situação. É esse sempre o propósito que emerge em qualquer circunstância. Seja na questão material, seja na questão emocional, seja na questão mental, seja na questão espiritual. É sempre o propósito que é posto ali. E o nosso propósito, enquanto mestres ascensionados que estamos juntos. Percebem? É sempre isso. O foco está sempre no divino, em Deus. Porque é isso que é preciso realizar na Terra. Mas isso não impede que tenha carro, tenha casa, tenha filhos, tenha dinheiro, tenha sexo. É como eu vos disse, sempre que há necessidade de avaliar o relacionamento, é o propósito que é avaliado. Sempre. Não é a parte emocional. Somos compatíveis ou não emocionalmente? Somos mentalmente, se estamos ou não equilibrados ou na mesma correspondência. É sempre, ainda existe propósito entre nós, espiritual. Percebem a ideia? Sempre. Pode haver perfeita química física, perfeita união emocional, perfeita sincronia a nível mental, mas se não houver propósito espiritual, é que os dois mestres ascensionados se separam tranquilamente, com alegria. Porque o trabalho que era para ser feito em conjunto foi alcançado. Percebem? E isso é motivo de alegria. E então podem buscar outro parceiro, sendo mestre ascensionado ou não, ou para um novo propósito, ou para complementar aquilo que já foi alcançado com o anterior. Os mestres ascensionados, quando estão em um relacionamento entre si, buscam aquilo que já vos foi dito até agora, até este preciso momento. Em primeiro lugar, uma boa relação consigo mesmo. E depois com o parceiro. Em primeiro lugar está sempre isso. Porque o mestre ascensionado sabe que a alegria do outro, do parceiro, depende da sua própria alegria.
O bem-estar do relacionamento depende do seu próprio bem-estar. O mestre ascensionado não culpa o outro pelo seu mal-estar. Isso é uma pessoa comum. Eu estou mal disposto que foi o outro que fez isto, ou o outro disse aquilo. O mestre ascensionado sabe que é o autor e criador da sua própria realidade. E sabe, se está mal, foi ele que criou essa realidade. E tenta poupar o parceiro dela. Porque se responsabiliza pelo seu próprio estado. Estão a fazer entender? Um casal de mestres ascensionados, cada um lida com as suas próprias frustrações, lida com as suas próprias lições e tenta poupar o outro a elas. Porque se autorresponsabiliza, sabe que é o criador de tudo aquilo que acontece consigo mesmo. E daí sobra espaço depois para o propósito espiritual. As crises tendem a ser muito menores do que um casal comum, porque cada um faz o trabalho sobre si mesmo. Está sempre atento sobre si mesmo. Sabe que o que acontece na relação provém de cada um deles. E cada um está atento ao que sai de si, que pode perturbar a relação. E quando se apercebe que algo se está a sair para perturbar a relação, vai e modifica. E não culpabiliza o outro. Num casamento, a tendência é sempre um culpar o outro daquilo que acontece mal no relacionamento. Porque a culpa é tua, porque tu é que fizeste isso. Não, a culpa é tua que disseste aquilo. Num casal de mestres ascensionados disse, não, eu falhei aqui. E o outro diz, tu falhaste aí e eu falhei aqui. Cada um de nós vai ajustar para que não falhemos mais outra vez neste ponto. Cada um de nós está atento ao que se passa consigo e responsabiliza-se pelo que acontece no relacionamento. Não vai culpar o outro, porque senão está a negar quem realmente é. Não é mais um mestre ascensionado, é um humano comum. O mestre é aquele que cria e que se responsabiliza por tudo aquilo que ele cria. Certo? Também há o complexo do Salvador, quando um membro do casal tem a ideia que vai salvar o outro. Se tu casares comigo, a tua vida vai mudar radicalmente. Okay? Vais deixar essa vida triste que tu tens, vais deixar o vício, okay? Vais deixar tudo isso, vais-te modificar radicalmente. Nós não estamos aqui para salvar o outro, estamos aqui para nos salvarmos a nós mesmos. Percebem? Vamos pôr isso de lado. Vamos estar com o outro como uma parceria, de propósito, não para salvar o outro. Vejam que alegria vai ter aquela pessoa em salvar o outro. Vai criar-se aqui uma ligação tipo mãe-filho. Ou pai-filha. Digam-me lá, mãe-filho e pai-filha conseguem ter um relacionamento romântico? Casarem, viver juntos, terem filhos, terem sexo. Conseguem? Então deixem esse complexo salvador de lado. Tornem-se adultos, okay? Emocionalmente e mentalmente adultos, e procurem um parceiro e uma parceira ao mesmo nível. Eu conheci uma pessoa que se interessava por todos os homens, era uma mulher, que se tivessem o mais doentes possíveis, mais incapacitados possíveis, o mais miseráveis possível, é aquele que ela se interessava mais rapidamente. Porquê? Porque sentia alegria em salvar aquela pessoa. Dar-lhe dinheiro, dar-lhe mimo, curar, levar ao médico. Era tratar como se fosse um nenu. Percebem? Chegou um dia, chegou à conclusão que realmente ela fez o seu próprio caminho evolutivo e chegou à conclusão que realmente aquilo era inapropriado, não só para ela, mas também para aquela própria pessoa. Percebem? Então, o Salvador não é aqui chamado para nada, a não ser que o homem se chame Salvador, aí já pode ser chamado para alguma coisa. A família como um sistema. O que é que isto quer dizer? Isto vem de encontro à consciência do grupo, que é e este tema específico que está a ser tratado aqui com as crianças no IDH e no Templo da Magia. Isto é, quando vemos a família como um sistema, temos a plena consciência de que o que afeta um membro da família, afeta toda a família. E muitas vezes os pais têm a tendência a dizer, esse é o problema da minha filha, não é nada comigo. Isto é da minha mulher, não é nada comigo. Esse é o meu marido, isso é com ele, isso não é nada comigo. Isto funciona como um sistema? Não, cada um funciona para si.
não deixa de ser um sistema e na mesma ter o mesmo impacto. Só que as pessoas não estão atentas a ele. Só se vão perceber do impacto do que estão a fazer quando houver mesmo um estrago real. E um estrago que muitas vezes é irreparável. Quando nós vemos a família como um sistema, estamos sempre atentos de forma a que não haja desequilíbrio em nenhum membro da família. Seja no filho, seja na mulher, seja no marido, seja no cão, seja no gato. Nós queremos tudo em equilíbrio. Para que a família se mantenha o mais estável e equilibrada e com o mais de alegria possível. Se alguma coisa acontece ao filho, mal, ok? Mesmo em termos familiares, não procurem fazer disso segredo. Ponham toda a família envolvida no processo. Ok? Toda a família envolvida no processo. Para quê? Para que todos saibam e sintam que se um membro está mal, todos estão mal. E se aquele está mal precisa de ajuda, todos devem concorrer e colaborar para a ajuda daquele membro da família. O mais tarde será o outro. E as pessoas, os membros, mesmo as crianças, devem ser ensinadas a isso. Para quê? Para desenvolverem consciência grupal. Desenvolver um espírito de colaboração, de cooperação e não de competição. Também não devemos incentivar a competição entre os próprios filhos ou os membros da família. Porque o teu irmão é mais inteligente do que tu. Vamos dizer, o teu irmão tem competências diferentes. Quem é que diz que é mais inteligente? Só porque é melhor em matemática? Ponham a escrever um texto, a ver se ele se sabe. No entanto, esta criança, que no matemática até não dá grande coisa, escreve o mesmo texto, é uma maravilha. São competências diferentes. E às vezes nós, porque achamos que aquele é mais inteligente que o outro, falha-nos o pormenor, o detalhe, que é aquilo que já falámos atrás. Devemos estar atentos aos detalhes, aos pormenores. E vemos, tu não és burra, tu apenas tens outro tipo de interesses, de competências, de aptidões. Percebem? Portanto, se nós vimos a família como um sistema, mesmo quando um membro do casal está mal, o casal está mal, a família está mal. Se eu não tenho paciência para a minha mulher, vou ter para os meus filhos. Para o cão, para o gato, para a casa, não. Eu se estou mal e pronto. Mais nada. Atividades sociais separadas. Já falámos sobre isso. A necessidade e a importância de cada um manter a sua independência, individualidade e personalidade. Portanto, se ele quer ir ao ginásio, vai tu à dança de salão. Não há problema nenhum. Ele vai lá levantar uns pesos e tu és levantada pelo teu parceiro de dança. Não há problema nenhum. Assim é. É uma escolha de cada um. Ele tem direito a levantar os halteres e tu tens direito a ser o halter de alguém. Pronto. Vamos manter atividades, isto é bom para manter também um casal interessado, envolvido. Percebem? Quebrar a rotina. Ler os pensamentos do outro. Maravilha. Então, quando ela completa as minhas frases. Maravilha. E quando dizemos a mesma coisa ao mesmo tempo, no mesmo tom, com a mesma intuação, as mesmas palavras, é uma maravilha. Não deixa de ser verdade. Mas não esperem que isso aconteça. Nem fiquem frustrados quando isso não acontece. Nem esperem que o vosso companheiro leia os vossos pensamentos e saiba o que vos vai na alma. Comuniquem, comuniquem, comuniquem. Certo? Não estejam à espera que... Deixa eu ver se ele sabe o que é que eu estou a sentir. Deixa eu ver se ele sabe o que eu quero para o nosso aniversário. Deixa eu ver se ele sabe onde eu quero passar os dias de fim de semana. Ainda que ele seja bruxo. Mesmo assim vai ser difícil. E então, se for uma daquelas mulheres que muda de ideia a cada hora, não há paciência. Fica a mulher assim. Eu agora quero ir à manicure. Não, se quer vou arranjar o cabelo. Mas não, tenho que ir à pedicure primeiro. Não sei, tenho que ir ver primeiro o vestido, porque não sei o que é que vou fazer. E andamos assim nisto. Há homens que são iguais, desculpem lá, mas há homens que são iguais. Mas não esperem que o vosso parceiro, o vosso companheiro adivinhe o que vos vai dentro da vossa cabeça, ou da parte do vosso coração, ou onde quer que seja. Comuniquem, expressem. Certo? E não fiquem aborrecidos se ele não adivinha. Então não sabes o que é que eu quero para o meu aniversário? Andas muito distraído. Se calhar andas distraído a arranjar dinheiro para comprar o presente. Não é? Mas mesmo assim ainda é mal agradecido.
Tem que arranjar dinheiro para comprar o presente, ainda tem que prestar atenção à menina para ver qual é o pormenor que deve ser isto. Comuniquem. Opa, olha, eu teria gosto de fazermos uma viagem um fim de semana não sei onde. Ou gostava de fazer isto, ou gostava de fazer aquilo, ou gostava de não fazer nada. Ou gostava que tu vestisses isto, ou gostava que tu tirasses essa peça da roupa que te fica mal. Mas comuniquem, transmitam. E se tiverem dificuldades, se o tema for difícil, introduzam o humor, sem desrespeitar o assunto, certo? Se vocês introduzem demasiado humor no assunto, também não estão a dar credibilidade e importância a ele. Mas comecem a coisa com leveza, com ligeireza, sem criar muito peso, fazer da coisa uma coisa muito séria. Criar os sonhos ao parceiro pode ser também uma boa forma de criar e de reforçar a intimidade entre o casal. Sabem que os sonhos é algo muito íntimo. É algo que o nosso eu inferior, através da mente subconsciente, e o eu superior, estão a transmitir à personalidade. E às vezes são coisas mesmo tão íntimas que até a própria pessoa tem dificuldade em entender o que está ali, que vem tão codificado de tal maneira que a própria pessoa tem dificuldade. Mas contar os sonhos que nós temos ao nosso parceiro não é os sonhos de vida. Eu tenho um sonho de ter uma casa, não é isso. Ok? Eu tenho um sonho de ter um Maserati, não é isso. Ok? É os sonhos mesmo que acontecem durante o sono. Não vai haver aqui mais falsas interpretações. Já vou contar os meus sonhos ao meu marido. Pode ser que ele ganhe um euro milhão e até me concretizo os meus sonhos, não é? Tenho um sonho de fazer um cruzeiro. Não é esses sonhos, ok? É os sonhos que nós temos a dormir durante o sono. Aquelas imagens, sensações, tudo que acontece durante o sono. Isso pode servir muito bem para reforçar a união entre o casal, porque o sonho é algo que é muito íntimo. E transmitindo ao nosso companheiro, à nossa companheira, estamos a demonstrar confiança nele. Estão a perceber? Confiança. E quando nós depositamos confiança, essa confiança, ela aparece. Sabem que nós temos a tendência a satisfazer as expectativas. Quando colocam a expectativa em nós temos a tendência a satisfazê-la. Se esperam de mim que eu chegue a 10, eu tendo a tentar chegar lá, a fazer esse esforço, compreendem? Portanto, se vocês depositam confiança no vosso companheiro, ele vai tentar e vai corresponder a essa confiança. Mas se vocês não colocarem confiança, também não está para aí virado, nem vai fazer um esforço por isso. Portanto, e essa confiança vai reforçar a união entre o casal. E uma vez a ele, outra vez a ela, mas devem fazê-lo. Vamos terminar, estamos a quase chegar ao limite do nosso tempo hoje. E mais uma vez não vou fazer a meditação, porque também hoje não vejo aqui uma meditação apropriada para este tema. Para a semana vai ser diferente. Expressar o amor verbalmente. Há pessoas que dizem, tu amas, tu sabes que sim. Amo-te muito. Eu também. Espetáculo. Okay? Mas tu nunca me disseste, eu não preciso, tu sentes, tu sabes, tu sabes, nem sabes que eu te amo, tu sabes. Porque vem no dizer, no afirmar verbalmente, eu amo-te, tanta responsabilidade e tanto compromisso, que fogem disso como o diabo da cruz. Da responsabilidade e do compromisso, então não afirmam verbalmente, eu amo-te. Podem dizer assim, eu amo-te, eu também te amo. Não é eu também te amo. Ok? Agora, eu amo-te, eu também. Tu amas-me? Claro que sim. É melhor ficar do que sim, não é? Claro que sim, claro que te amo. Não é? É fugir o máximo possível. Afirmar, verbalizar, abre o coração, cria união, cria cumplicidade. Percebem? Agora, se eu guardo para mim, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Não, tu sabes. Amas-me, tu sabes. Claro que sim. Estão a perceber? Então, verbalizar é uma forma de reforçar essa ligação, é uma forma de tornar, sabem que aquilo que nós afirmamos, que nós falamos, é aquilo que nós criamos. E se eu digo eu amo-te, eu crio cada vez mais esse amor. Não temos de ter vergonha de amar, devemos ter vergonha de odiar, de desprezar. Isso sim, devemos ter vergonha de nos envergonharmos. Agora, de amar,
e dizer que amamos? Vergonha de quê? Sempre que nós dizemos eu amo-te com sinceridade, com alegria, o nosso próprio coração abre-se. Não é só do outro, o nosso próprio se abre. Mas quando a outra pessoa diz eu amo-te, eu digo eu também. Se a fechar, que é para não perceber que não mostrar aqui nenhum tipo de fragilidade, se ela não saber que eu estou na mão dela. Ok? Em relação, vamos terminar, e estamos mesmo já na reta final. Desta vez peço para cumprir mesmo com todo o programa. Experimentação. É aqui vamos terminar a aula. Experimentação. O que é isso? Não terem medo de fazer coisas diferentes, a qualquer nível. Desde a cozinha até à cama. Passando pela sala e pela casa de banho, não tenham medo de fazer coisas diferentes. Ousem, sejam ousados. Ok? Experimentem coisas diferentes, coisas novas, inovadoras. A única limitação é respeitarem o gosto do vosso parceiro. Não fazerem nada que magoe, seja fisicamente, seja psicologicamente, o vosso companheiro. De resto, sejam ousados, sejam atrevidos. Experimentem coisas novas, coisas diferentes. Deixem a rotina, a monotonia. Deixem os programas. Sejam criativos. Uma pessoa criativa é uma pessoa criadora. E uma pessoa criadora está sempre a inovar, a renovar, a recriar as coisas. Não há monotonia. A Cália diz que só mesmo ela para maturar. Ok? Só mesmo ela para maturar. Que eu sou insuportável. Estão a perceber? Porque estou sempre diferente. E vice-versa também. Ela também é igual. Tínhamos de ser mesmo assim um para o outro. Porque estamos sempre a inovar, sempre a inventar cada coisa que vocês não estão bem a ver. Não é? Porque é necessário. Isso renova. Vejam o que acontece a um aquário se não tiver ali um moinho a movimentar a água. Aí a água estagna e os peixes morrem. É preciso ter ali sempre movimento, movimento, movimento. Se não há movimento no relacionamento, ele acaba por estagnar e por morrer. Então compete a vocês, na relação, criarem esse movimento. Através da criatividade. Mas para isso é preciso vocês amarem-se e depois amar a pessoa que está ao vosso lado. Então vocês não se vão interessar. Olha, fica por aí. Eu vou tomar café com os meus amigos, vou jogar à sueca. Você quando chegar a casa esteja a dormir. Assim, nem temos que olhar para a cara um do outro. Não é que acontece com o tempo? É estagnação. Não é? Mas se aprendermos a pôr as coisas em movimento, o relacionamento sempre em movimento, ele torna-se novo, renovado, sempre com alguma frescura, todos os dias. E esse é o maior segredo. Ok? Para manter o relacionamento a funcionar. Comunicação, é experimentação, mas sobretudo amor incondicional, amor próprio. Ok? Assim é. E alguma questão que queiram colocar? Não? Ok.